Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, 13 de abril, estamos começando um resumo do que a gente pode falar em termos de política, em termos de economia aqui no exterior e associado a esse vídeo um texto com maiores detalhes do que aconteceu ao longo da semana. Mas eu começo lembrando que tivemos uma semana de grande volatilidade em todos os principais mercados de risco do mundo, alternâncias de sinais, mas também um viés positivo, principalmente para o mercado americano. No segmento internacional, Donald Trump deu as cartas do mercado ao longo de toda a semana e por aqui o lado político e a expectativa com votação no STF contaminaram um pouco o comportamento dos mercados. Mas no final da semana tivemos uma evolução maior do risco geopolítico e os mercados voltaram a sentir. No cenário externo, dois eventos dominaram as preocupações. De um lado, a continuidade de atritos comerciais e de outro, o acerramento do risco geopolítico. A guerra entre a China e os Estados Unidos do lado comercial seguiu forte com relações sobre taxas e impostos, com declarações de dirigentes beirando o que a gente chama de uma guerra comercial, como bem avaliou a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Na realidade, Estados Unidos e China não desejam nada disso. Donald Trump só quer participar um pouco mais desse enorme mercado chinês e de forma um pouco mais isonômica e menor desequilíbrio na sua balança comercial. Só para lembrar, o superávit da China contra os Estados Unidos na balança comercial no primeiro trimestre atingiu 58 bilhões de dólares. O presidente da China, Xi Jinping, surpreendeu pelo lado político, ao invés de anunciar novas retaliações aos Estados Unidos, disse estar trabalhando em reformas e mudanças na economia, ciente de sua responsabilidade global, querendo globalização mais aberta e inclusiva, apoiando o livre comércio, e isso da China é uma conquista, implementando a abertura de seu sistema financeiro. Donald Trump ficou sensibilizado com essas palavras gentis, segundo ele, do amigo Xi, dizendo que ambos farão progressos juntos. O PBOC, o Banco Central Chinês, também disse que não fará nenhuma desvalorização competitiva da moeda yuan e também anunciou que os investimentos diretos no país cresceram no mês de março 2,6% anualizado, uma entrada de recursos no trimestre de 34,5 bilhões de dólares. O BOJ, o Banco Central japonês, também reafirmou ao longo da semana uma política agressiva de flexibilização monetária que só vai mudar, segundo o presidente Kuroda, quando a inflação estiver claramente na direção da meta de 2%. Na Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, falou de uma política monetária prudente, paciente e persistente, mas que ainda é necessária que seja flexibilizada. Também alertou para os riscos de uma guerra comercial e para o euro forte, que é um outro problema da região. Na zona do euro, a produção industrial referente ao mês de fevereiro encolheu 0,8% e o superávit comercial de fevereiro atingiu 21 bilhões de euros. No Reino Unido, produção industrial crescendo somente 0,1% e o déficit da balança comercial veio menor do que era previsto, um déficit de 10,2 bilhões de libras. Na Alemanha, o superávit comercial caiu para 19,2 bilhões de euros e a inflação medida pelos preços ao consumidor ficou comportada com taxa anualizada de 1,6%. Nos Estados Unidos, além dos atritos comerciais dirigidos quase que exclusivamente ou primordialmente à China, o fator foi o aumento do risco geopolítico ao longo do período, envolvendo aquele problema de armas químicas usadas na Síria, que a Rússia não conseguiu controlar. Donald Trump, ao longo da semana, sinalizou a possibilidade de ataques, depois recuou, dizendo que não tinha estabelecido nenhuma data e que várias opções estavam sobre a mesa para serem discutidas, mas é certo que essas idas e vindas de Donald Trump mexeram muito com os mercados ao longo de todo o período. Outro fator que mexeu com os mercados foi o depoimento de Zuckerberg, do Facebook,
no Congresso americano, falou na Câmara e no Senado, admitindo culpa da empresa e trazendo essa culpa também para eles pessoalmente pelos vazamentos de dados ocorridos. E o Fed também divulgou ao longo da semana a ata da última reunião, que levou a taxa de juros em 0,25%, mas por ela ficamos sabendo que 2 membros do Comitê de Política Monetária do FONC votaram pela estabilidade da taxa de juros no período. Mas os membros do FONC atribuem que a reforma tributária vai impulsionar significativamente o crescimento americano e também, novamente, advertiram para a possibilidade de uma guerra comercial no mundo. Não ficou claro pela ata do Fed se teremos 3 ou 4 altas ao longo do ano de 2018 da taxa de juros americana. Por enquanto, o mais provável continua sendo 3 altas. E já que estamos falando em inflação americana, a inflação do mês de março, medida pelo CPI, Índice de Preço ao Consumidor, foi na verdade uma deflação negativa em 0,1%, mas o núcleo subiu 0,2% e o mesmo núcleo anualizado mostra uma inflação de 2,1%. Falando do cenário local, o presidente Temer, ao longo da semana, deu posse a 10 novos ministros por desincompatibilização dos antigos e a indicação de Moreira Franco para o Ministério das Minas e Energia causou uma revoada de demissões de profissionais do segmento de energia elétrica. O mesmo não aconteceu com a substituição no Ministério da Fazenda, saiu Henrique Meirelles, entrou Eduardo Guardia, e Guardia assumindo um discurso que soou como música para os investidores, falando em acelerar a privatização da Eletrobras, fechar o acordo de cessão onerosa com a Petrobras e também fazer leilão de sobras, de excedentes, acelerar a reforma do PIS/COFINS, desoneração da folha de pagamentos e uso do mercado de capitais e também investimentos privados. Mas nada disso vai ser muito fácil para Guardia e sua equipe, que foi toda mantida. O próprio Guardia e o novo ministro do Planejamento, Colnado, anunciaram o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, mantendo o déficit do governo central em 139 bilhões de reais, 1,84% do PIB. A regra de ouro teria um déficit da ordem de 254,3 bilhões de reais e o déficit da Previdência atingiria, em 2019, 208,6 bilhões de reais. Segundo a LDO, o projeto da LDO, a dívida bruta estaria em 77,7% do PIB, o que continua sendo muito elevado para um país emergente. O IBGE anunciou durante o período as vendas no varejo em queda de 0,2% em fevereiro, mas no bimestre uma alta de 2,3%. Ainda estamos 8,5% abaixo do pico ocorrido em outubro do ano de 2014. A inflação oficial, medida pelo IPCA, desacelerou um pouco mais para 0,09% no mês de março, vindo de 0,32% no mês anterior, e acumula inflação no ano de 0,70% e em 12 meses atinge 2,68%. E o saldo da balança comercial até a primeira semana do mês de abril mostrava um superávit de 15,4 bilhões de dólares. E falando dos investidores estrangeiros na Bovespa, até o dia 11 de abril, o saldo estava positivo no mês, voltou a ficar positivo no mês em 421,8 milhões de reais e no ano 464,2 milhões de reais. Resumo da semana: o índice Bovespa teve uma queda de 0,57%, 84.334 pontos. O Dow Jones, uma alta na semana de 1,80%.
o Nasdaq subindo 2,76% e o dólar, na sua maior cotação dos últimos 16 meses, encerrou a semana cotada a R$ 3,42,6, uma alta na semana de 1,87%. Falando um pouco das expectativas para o próximo período, a próxima semana deve ser ainda de intensa volatilidade por conta do risco geopolítico representado por Rússia, Estados Unidos e aliados, atritos comerciais, retaliações e do lado interno, claro, conturbações derivam da percepção de que a economia mostra sintomas de arrefecimento e o lado bom disso é que o Banco Central possa, em função da inflação baixa, fazer uma queda da taxa de juros na reunião de maio do Copom e outra possivelmente no mês de junho. Nesse meio de Síria, Rússia e Irã, no meio de confusões com relação ao Brexit, com relação à fronteira dura das Irlandas e tendo ainda o quase incendiário Donald Trump dirigindo a maior economia do mundo, fica difícil não termos um mercado com grande volatilidade ao longo do período. Por aqui, no que diz respeito estritamente ao mercado, teremos vencimento do mercado de derivativos, que sempre agrega maior volatilidade e disputa entre comprados e vendidos, especialmente quando o mercado mostra uma forte zona de congestão. Do ponto de vista político, vamos abrir a semana já com o resultado de uma pesquisa que sai no final de semana, já considerando o ex-presidente Lula preso, mas eu digo que ela não serve de muito, quer dizer, maior definição mesmo nós só vamos ter após a Copa do Mundo. Como temos lembrado, o índice mostra uma zona de congestão entre 85.500 e 83.900. Precisa passar um desses lados para o mercado definir melhor, e enquanto isso vamos ficar trocando 6 por meia dúzia. Associado a isso, eu diria que o lado positivo fica por conta dos resultados trimestrais de empresas americanas que começam a sair e que certamente virão positivo, e isso pode reprecificar melhor os ativos por aqui. Aqui, a tendência é de acompanharmos o segmento internacional nos mercados de risco e, portanto, sugerimos para as operações de curto prazo o uso de derivativos para a proteção, mas entendemos também que a volatilidade dá margem para aquisições progressivas de ações com bom conteúdo fundamentalista, com boa governança e também para a recepção de dividendos. Acreditamos que, diante das taxas de juros em quedas apresentadas no país, os investidores terão que assumir maior parcela de risco se quiserem obter retornos um pouco melhores. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom final de semana. Vamos estar de volta na próxima segunda-feira de manhã, bem cedo, aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.